Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: como você é? Se eu pedisse aí para você descrever-se, o que você diria? Você se considera uma pessoa boa? Se considera? O que você poderia dizer acerca de você? Às vezes é muito mais fácil você olhar os erros e os defeitos dos outros do que os seus próprios erros, do que as suas próprias falhas. Não é verdade? Gostaria de ler com vocês nessa noite um texto acerca de um fato, de um episódio na vida de um homem em que ele teve uma visão clara de quem ele era. E a visão que ele teve acerca dele mudou completamente a sua vida, a sua história. Acompanha comigo a leitura. Nós vamos estar lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificados os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6. Nós lemos até o verso de número 8. Isaías, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Ele é o maior autor, profético, de livro profético do Antigo Testamento. Ele vai profetizar aí no Reino do Sul, Judá, mais especificamente em Jerusalém, que foi onde ele foi educado. E o texto que nós lemos marca o início do ministério do profeta Isaías. Que tempo é esse? Ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. Então, havia algo acontecendo em Jerusalém, um fato estava acontecendo. O rei havia falecido. E quando você pensa nisso, na morte de um rei, você pensa: o que vai acontecer a partir daqui? Como será esse novo tempo, esse novo governo? Isaías, ele nasceu com uma posição social. Ele nasceu aí em meio à realeza, em meio à riqueza. Ele era um membro dessa corte real. Com isso, ele tinha acesso, ele tinha livre acesso ali ao palácio, à corte. E ele se vê agora num momento diferente. É um momento em que o rei morre. Como as coisas ficarão? Como é que as coisas vão acontecer a partir daqui? Então, Israel, a nação, estava passando aí por um momento difícil.
rei Uzias, ele teve aí um longo governo, né? Ele reinou aí aproximadamente uns 52 anos, o governo dele. E aí, com a morte dele, o que vai acontecer com a nação? Será que o próximo rei vai continuar dando, né, prosseguimento ao plano de governo do rei anterior? Será que esse próximo rei ele vai seguir servindo a Deus, o Senhor dos Exércitos? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a vida, com a minha vida, com a vida da minha nação a partir desse momento? Eram momentos de incerteza, eram momentos de angústia para ele e para sua nação. Deixe-me dizer para vocês uma coisa nessa noite. Aqueles momentos de dificuldades, de incertezas, aqueles momentos de dores, nem sempre são um fim em si mesmo ou um fim de todas as coisas. Às vezes esses momentos de incerteza, de angústia, eles se desdobram em algo completamente novo. E foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, ele teve um momento assim diferente na vida dele. Apesar daquilo que estava acontecendo com ele e com a sua nação. Isaías capítulo 6, essa visão que Isaías teve, ele vê exatamente a realeza. Ele vê os símbolos da realeza, não de um rei terreno. Mas do Rei dos Reis, que não estava morto, que estava vivo. Ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto vai falar de trono, de mantos, e vai dizer que essas eram coisas tão grandiosas que enchiam o templo. Nesse momento de angústia, de incerteza, Isaías teve uma visão, a visão de Deus. Como é que está o seu momento hoje? Como é que está a sua vida nesta hora? Aonde você está? Como você está? Deus pode revelar-se a você. Deus, ele pode deixar ser encontrado por você. Apesar das notícias ruins, apesar do momento doloroso, Isaías experimentou ver Deus, ver a face de Deus. E aí você pode ver, ele contempla isso, e quando ele contempla isso, ele vai conseguir contemplar um Deus santo. Um Deus santo. Haviam serafins, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Ele contemplou um Deus santo. E aquele homem que tinha livre acesso à realeza, aquele homem que foi bem instruído, aquele homem que estava acima da média dos demais, ele teve consciência de quem de fato ele era.
E sabe como é que ele se percebe diante de Deus? Ele se percebe como um pecador. Ele foi envolvido aí pela consciência dos seus pecados. Ele conseguiu perceber que não era tão bom assim, que não era perfeito assim. Ele conseguiu perceber que tinha falhas. E ele faz isso, e ele consegue ter esta visão, porque ele consegue se deparar com a santidade de Deus. Ele não foi dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui. Não sou como os demais. Diante da presença de Deus, diante da santidade de Deus, ele conseguiu perceber as palavras impuras que ele tinha na sua mente, no seu coração. Ele conseguiu perceber o quanto o seu coração era sujo, era impuro, que não podia estar, ele não podia estar diante de Deus. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas você pode perceber que ele permaneceu vivo, não foi? Você conseguiu ver isso. E você vai perceber isso porque ele encontra Deus face a face. Ele consegue ver a santidade de Deus, ele consegue perceber os seus pecados, mas ele é encontrado. Ele é achado pela graça de Deus. Ele encontrou a graça. Ele faz um momento de confissão, ele confessa a sua culpa. Mas ele encontra a graça salvadora de Deus. O serafim toca os seus lábios com uma brasa viva. E ele é purificado do seu pecado. Nós estamos vivendo momentos também de muita incerteza, meus irmãos. Nós estamos vivendo momentos difíceis em que nós não sabemos o que vai acontecer, né? Temos vivido dias de angústia, de dor. Mas tal qual Isaías, nós precisamos ter uma visão dos céus. Nós precisamos ver aí quem está de fato assentado. O rei Uzias estava morto, mas Deus está dizendo para Isaías que ele, o Senhor, permaneceu o mesmo. O rei terreno havia falecido, mas o Rei dos Reis estava reinando. O trono terreno estava vazio, mas o do alto não. Ele estava ocupado, o Senhor estava assentado nele. Olha, Isaías, eu sei o que a nação passa nesse momento. Eu sei que vai haver aí uma sucessão, eu sei que são muitas incertezas, mas eu quero que você saiba que eu tenho o controle completo de todas as coisas. Estou aqui, reinando, absoluto. Ele estava acima daquelas situações. Olha, Isaías, eu estou aqui, um Deus santo. Havia ali os serafins, não é? Você percebeu que o texto vai dizer que haviam serafins, eles tinham 6 asas,
duas cobriam a face, duas cobriam os pés e duas voavam. Eles não olhavam Deus, né? Por isso seus olhos estavam cobertos, né? Diante da santidade de Deus, ninguém poderia olhar diretamente para ele. Eles estavam com os pés cobertos, o que significava que eles sabiam exatamente a posição que eles ocupavam ali. Eles sabiam quão pequenos eram e humildes diante daquele Deus supremo. Mas também eles tinham duas asas que voavam, ou seja, eles estavam dispostos, eles estavam prontos para cumprir aquilo que Deus determinasse que eles fizessem. Esses serafins estavam ali e eles estavam dizendo que Deus era santo, 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 ou seja, era o ser mais santo de todo o universo. Ele não era apenas santo, ele era o mais santo de todo o universo. Tudo nele era santo, a sua justiça, o seu amor, tudo nele era santo. Isaías, quando vê essa presença de Deus, ele vê que os umbrais das portas se moveram, a casa se enche de fumaça, o templo se encheu de fumaça, né? Foi uma manifestação da grandeza, né? Da glória de Deus. Ele viu Deus, mas ele também se viu. Ele se viu um pecador. Ele viu a sua condição de pecador. Ele teve a convicção de que ele era assim e ele sabia que a vida dele não poderia permanecer a partir daquele momento. Eu perguntei se você se considerava uma boa pessoa, como é que você poderia se descrever aí? Diante de Deus, não há bondade alguma em nós, nas nossas vidas. Diante do Senhor, a máscara cai. Foi por isso que Isaías se viu como Deus o via, um pecador, diante da santidade de Deus. Mas Isaías também percebeu que a sua vida foi poupada pela purificação que ele recebe do alto. Ele encontrou a graça de Deus, a sua misericórdia. Ele recebe o perdão de Deus. E quando ele recebe isso, ele não tem o que fazer se não colocar a sua vida em prontidão diante de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Senhor, olha, eu me coloco agora ao seu inteiro dispor para realizar aquilo que tu queres. Um homem puro que habitava no meio de um povo de impuros lábios, que viu o Senhor, permaneceu vivo, pois foi perdoado. Diz agora: olha, Senhor, eu irei para realizar aquilo que tu queres. Nesses momentos difíceis, Deus tem se revelado a você.
Deus tem demonstrado a você da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Então não fique parado. Diga para o Senhor que você sabe quem você é, pecador. Que você sabe que não tem condição de permanecer em pé diante dele. Mas que como você foi alcançado, que como você foi perdoado, que como você foi poupado, você está colocando a sua vida ao seu inteiro dispor. Profetizou muito. Mas teve uma vida inteira, a partir do chamado, que permaneceu em pé diante do povo, prostrado diante do seu Senhor, anunciando aquilo que Deus estava determinando, aquilo que Deus queria que o seu povo ouvisse. Diga como Isaías: Senhor, eu estou aqui, estou pronto a te servir. Fui poupado, fui achado, fui encontrado. Então a minha vida, Senhor, não me pertence mais. Eu estou aqui, disposto e pronto para te servir. Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você, livre você de todo mal e faça de você um instrumento para a glória do nome dele, a ser usado nesse momento de tanta angústia e incerteza. Usar você para levar a mensagem dele até onde ele deseja. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.